Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui, quinta-feira, 8 horas da noite, para mais uma live muito especial aqui com os gestores, os responsáveis do SEQR11, que é um fundo de tijolo híbrido novo na Bolsa. Estou aqui com Fábio Doeta e Joaquim Azevedo para contar para vocês um pouquinho melhor sobre o que é esse fundo e a gente também conhecer um pouquinho mais sobre eles e sobre a gestora em si. Obrigado, muito obrigado por aceitar o convite aí de participar na live. Queria dar esse... É sempre legal, eu gosto de no começo dar esse contexto, né? Explicar com quem a gente está falando, da onde vem, para onde vai. Então, se vocês quiserem só gastar aí uns minutinhos para explicar quem são vocês e também dar um geralzão sobre quem é a Sequoia, passo a palavras aí para vocês. Obrigado de novo aí por aceitar o convite. Obrigado, Marcos. Vou começar falando aqui. Eu sou Joaquim, né? Eu sou CEO da Sequoia e estamos muito felizes aí com essa oportunidade de estar falando um pouquinho da gente, falando um pouquinho do fundo, né? Esse fundo é um fundo que foi listado recentemente, né, esse ano, mas ele é, vamos dizer, um ponto culminante aí numa história que é bem longa, né? A Sequoia é uma empresa que tem 30 anos de mercado, né? Sempre no mercado imobiliário. A gente começou fazendo gestão patrimonial há 30 anos, um pouquinho até mais, 31 anos atrás, né? A gente nasceu como uma empresa de gestão de ativos performados, de gestão patrimonial. Gradativamente a gente passou a atuar na área de incorporação também, né? Inicialmente como investidor, e depois foi construir uma estrutura vertical também para atuar nessa área. E mais recentemente a gente passou a nos aproximar do mercado de capitais e temos uma gestora de fundos que faz a gestão de alguns fundos lá, né? Então a gente começou fazendo fundos de investimento em participação, que é para investimento em incorporações, né? E mais recentemente passamos a trabalhar também com FIIs, que é o caso desse que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, né? Então a gente é uma empresa que ela vem do mercado imobiliário e acessou o mercado de capitais para ter uma possibilidade de crescimento maior e uma possibilidade de ter um fund mais estruturado para as nossas operações, né? E o que é interessante dessa estrutura que a gente tem é que ela é uma estrutura que permite a gente atuar em todas as etapas, vamos dizer assim, do ciclo imobiliário, né? E, portanto, nos permite ter uma visão 360 graus, como a gente gosta de falar, do mercado, né? A gente sabe como é que é a operação dos imóveis para renda, a gente sabe como é que é a incorporação, a gente procura integrar, na verdade, essa inteligência em tudo que a gente faz, em cada uma dessas áreas que a gente atua, e ao mesmo tempo a gente tem essa capacidade vertical de atuar em cada uma delas. A gente entende muito do dia a dia de cada uma dessas operações. Então acho que esse é um diferencial aí da Sequoia em relação a outras empresas que estão no mercado. E a gente começou a trazer essa experiência para o investidor, primeiro para o investidor mais qualificado, né, nesses fundos que eu mencionei, e a gente entendeu que fazia muito sentido a gente levar essa mesma experiência para um investidor que não necessariamente seja qualificado, não necessariamente tenha disponibilidade para investir os montantes que esses outros investidores dos fundos iniciais investiam. E esse FII que a gente estava com ele hoje no mercado tem uma base pulverizada e com gente com perfil muito diferente, mas, enfim, sempre a gente tem essa preocupação de trazer essa mesma experiência para esse investidor. Exato. Bom, obrigado, Marcos, um prazer estar aqui, boa noite a todos. Só complementando também um pouquinho do que o Joaquim falou, bom, eu sou o Fábio, sou o CFO da Sequoia. A gente faz gestão imobiliária e gestão de fundos há bastante tempo, e como o Juca falou, o nosso objetivo ali era trazer essa mesma experiência aí para os investidores em geral, né, para o público em geral, todos os investidores da Bovespa, participar um pouco desse mercado que tem crescido, fazer a nossa contribuição. E a gente gosta muito dessa combinação de mercado financeiro com mercado imobiliário, né? O mercado financeiro, ele traz escalabilidade, ele traz liquidez, coisas que o mercado imobiliário às vezes falha, mas o mercado imobiliário traz solidez, traz segurança, e essa combinação desses dois juntos se torna um produto que, na nossa visão, é muito poderoso e deveria, na nossa visão, fazer parte aí do portfólio da maior parte dos investidores do Brasil. Não é à toa que eu me apaixonei por esses fundos imobiliários, estou com a minha carteira muito posicionada nesse investimento, gosto muito, falo sobre ele todos os dias, é realmente uma coisa que eu gosto bastante, e também torço sempre pelo crescimento dos fundos da indústria em geral. Antes da gente começar a falar um pouquinho mais do portfólio, queria só agradecer ao pessoal que já está mandando perguntas aqui no chat. Podem ir mandando, a gente vai respondendo conforme a conversa for indo.
Qualquer coisa, se não, a gente não responder durante a conversa, lá no final a gente a gente seleciona algumas perguntas aqui e responde. Então, boa noite aí, pessoal. Queria então começar, antes da gente falar um pouco mais específico do portfólio em si, para quem não conhece, o que é o SEQR? O que é esse fundo e qual que é o objetivo dele? Tá, o Sequoia, o SEQR11, né, que é o Sequoia 3, Renda Imobiliária, é o nosso terceiro fundo de investimento imobiliário, o nosso primeiro focado em renda, o primeiro que é um FII. O objetivo dele é investir em imóveis de alta qualidade e de forma diversificada. Diversificado dentro da gama da total possibilidade de investimento do mercado imobiliário, a gente foca em 3 grandes subsegmentos, né, que é o logístico e industrial, imóveis de varejo fora de shopping center, ou lajes ou edifícios comerciais. Né? Essas são as 3 categorias que a gente procura atuar, onde a gente acha que tem uma combinação de uma grande quantidade de oportunidades ainda, com uma expertise nossa. Então, a gente faz gestão, a gente é investidor desses segmentos há muitos e muitos anos, o que, na nossa visão, ele nos credencia para ser um gestor de qualidade, assim, sem perder para qualquer outro gestor que atua no mercado. O motivo da gente ter um fundo diversificado, né, porque essa é uma pergunta que a gente recebe com alguma frequência, porque a maior parte, quando você nota que a maior parte dos fundos é focada em um só segmento, então tem um monte de fundo que só faz logístico, ou só faz shopping, ou só faz laje, e a gente tem uma visão talvez aí um pouquinho diferente da maioria do mercado, porque a gente acha que nós, como gestores, ainda temos um pouco de responsabilidade em promover, em ajudar a promoção da diversificação aqui no mercado brasileiro. Né? Então, a gente está comemorando aqui, né, o crescimento do mercado. Hoje a gente está quase batendo aí, estamos chegando perto de 1,5 milhão de investidores em FIIs na Bolsa Brasileira, o que é uma marca super expressiva, né? Dada ainda se a gente considerar a velocidade com que a gente chegou nisso, né? Porque há 2 anos a gente estava falando de 600 mil investidores, há 3 anos, 250 mil, alguma coisa nessa linha. E aí, por causa dessa velocidade, quer dizer, hoje, cerca de 85% de todos os investidores que atuam nesse mercado estão fazendo isso só há menos de 2 anos. E cerca de 50% só há menos de 1 ano. Né? Então, a gente acha que o investidor médio brasileiro, a maioria dos investidores, ainda não teve tempo, experiência, não teve oportunidade de vivenciar como esse produto se comporta nos diferentes ciclos econômicos, em ciclo de alta, de expansão, ciclo de retração, ciclo de juros altos, juros baixos, quer dizer, tudo que afeta esse produto de forma macro. Então, a gente ainda acha que o gestor tem uma certa responsabilidade em ajudar na promoção dessa diversificação. Porque se a gente não faz, se o gestor não faz, a gente transfere essa responsabilidade toda para o investidor. E aí tem muita gente que se sente confortável, porque já tem um background, já tem um conhecimento adicional, mas tem muita gente que a gente acha que ainda precisa de uma certa ajuda de novo, porque esse é um produto novo, que é um produto que ainda não tem tanto tempo na carteira do investidor brasileiro. Ainda mais que você olhar, você mencionou... Pode falar. Não, eu ia só complementar o que o Fábio falou, porque assim, a gente tem essa preocupação com a diversificação, né? Essa é a estratégia do fundo, mas isso não quer dizer que a gente entra em qualquer negócio, que a gente investe em qualquer tipo de ativo imobiliário, né? Então, como o Fábio mencionou, o nosso foco está em logística industrial, em varejo e em lajes comerciais e tal. E a gente deixa de fora algumas coisas por um motivo simples, assim, porque tem coisas que a gente realmente não conhece a fundo e que dependem de uma operação que a gente não domina. A gente acha muito importante você ter esse conhecimento aprofundado de tudo aquilo em que a gente está operando. Então, por exemplo, a gente não vai entrar em hospital, em hotel, esse tipo de coisa, porque a gente entende que tem uma operação lá que a gente não domina mesmo e, portanto, não faz sentido a gente oferecer isso e ter isso dentro do nosso fundo, né? E a outra coisa que é importante é que a gente procura sempre ativos ali, como o Fábio falou, de qualidade, mas que tem um perfil de risco ali bem
que a gente entende que é o adequado para a estratégia desse fundo e para o perfil do fundo, para os investidores, tudo isso. Então, isso deixa de fora, de uma certa forma, um pedaço, vamos dizer, do segmento ali que tem ativos que tem um risco muito alto, por mais que eles possam eventualmente trazer um retorno diferente ali, e também deixam aqueles ativos que são muito estáveis, que podem ter até imóveis de muita qualidade, mas que acabam gerando retornos que a gente entende que não são interessantes também. Então, a gente gosta dessa combinação aí de risco-retorno, fica no meio dos dois extremos ali, né, onde a gente entende que estão as melhores oportunidades. Não, perfeito. O que eu ia falar aquela hora é que o Fábio comentou duas coisas que eu acho interessante, né? Primeiro, sobre a gente estar chegando aí 1,5 milhão de investidores, e sobre esses investidores não conhecerem todos os cenários, todos os ciclos, como são os comportamentos. É só você olhar 2 anos para trás, nesse mesmo gráfico de quantos cotistas a gente tinha, você vê que de lá para cá, pelo menos a gente ganhou 1 milhão de investidores. Então esse 1 milhão aí tem 2 anos de vida aí, de experiência, ou menos. Então, realmente, é um mercado muito novo ainda para as pessoas. E o outro ponto é que uma tecla que eu já bato nela há muito tempo, que é a importância da gestão. Quanto mais a gente vai andando, quanto mais a gente vai crescendo, mais as pessoas vão notando a importância da gente prestar atenção na gestão. Porque no fim do dia, as pessoas que estão responsáveis pelo portfólio são vocês. São vocês que estão lá mandando, comandando, tomando as decisões. Então, nada mais justo do que colocar um grande peso nesse componente da análise. A gente falou aqui sobre o que é o fundo, né, a proposta dele. Mas antes da gente falar um pouco do portfólio de novo, eu queria entender um pouquinho como que é a história desse fundo, porque ele é novo na Bolsa, mas na prática esse portfólio já existe há algum tempo. Se você puder contar um pouquinho de como esses imóveis, esse portfólio veio a ser, seria bem interessante. Tá. Esse é um fundo relativamente antigo, né? Ele foi criado há quase 15 anos, na verdade. Foi em 2008, por uma outra gestora, nem fomos nós que originamos, e o objetivo era ser um fundo de desenvolvimento. Então, todos esses imóveis que estão no fundo, com exceção de um que a gente comprou recentemente, a gente já fala especificamente deles, foram desenvolvidos pelo fundo. Então, o fundo foi lá, achou os terrenos, contactou as empresas, quer dizer, montou o projeto, fez tudo do zero, e montou bons projetos, bons ativos, super bem construídos, excelentes contratos, inquilinos de primeira qualidade. Só que passou um tempo e esse fundo começou a ter alguns problemas relacionados nada a ver com os ativos, mas com estrutura de capital, com endividamento, com coisas que eram alheios à operação imobiliária do fundo. E isso culminou que no final de 2018, os investidores promoveram ali junto com a gestora antiga uma troca na gestão e nos convidaram ali até por ter essa experiência que o Joaquim falou, né, por a gente conhecer não só da gestão de fundos, mas também ter muita experiência na gestão de imóveis, né, ter essa verticalização aqui dentro de casa. Por isso que a gente acabou sendo convidado para fazer parte do processo de troca de gestão, que culminou que em janeiro de 2019 a gente assumiu a gestão. E muito rapidamente, a gente tinha essa meta, né, de desalavancar o fundo, de corrigir alguns problemas de estrutura de capital mais estruturais que ele tinha na parte do fundo. E a gente fez tudo isso ao longo de 2019, e no finalzinho do ano ele estava prontinho para esse segundo passo, que era trazê-lo à Bolsa. Né, porque a gente achava que a história dele, desde o início, assim, logo que a gente assumiu a gestão, a gente ainda estava conhecendo mais profundamente os ativos, a gente achava que a história dele deveria passar por uma listagem, deveria passar por uma transformação, porque ele era um FIP, né, de desenvolvimento, e deveria passar por essa transformação para virar um FII, para ser listado, para ser aberto ao público geral. E a gente estava pronto para isso no início de 2020, e logicamente, quando veio a pandemia, aí o mercado paralisou completamente, ali a partir de março do ano passado, a gente paralisou junto, mas com a retomada do mercado a partir do segundo semestre, a gente retomou esse plano, mandatamos ali a XP, que foi a nossa coordenadora, mandatamos a XP, e isso tudo resultou que em janeiro desse ano a gente teve o nosso registro, e em fevereiro a gente estreou na Bolsa, e muito felizes por ter cumprido com sucesso, apesar de um pequeno atraso, mas cumprido com sucesso essa etapa de desenvolvimento do fundo.
e trazendo um produto legal para o mercado e também deixando bastante felizes os cotistas antigos do fundo. Era um fundo que ele já tinha um número não era um fundo exclusivo, nada disso, ele já tinha um número de cotistas lá e acho que eles ficaram bastante satisfeitos aí com todo esse trabalho que foi feito ali para levar esse fundo ao mercado, gerando valor, gerando liquidez, etc. Super legal. Bom, já vi que tem um pessoal perguntando aí de ativos específicos, então eu tô com o relatório aberto aqui, deixa eu até compartilhar a minha tela. Aí. Bom, o portfólio hoje ele tem 5 imóveis, deixa eu até subir aqui. São 5 imóveis, né? Um de varejo, são 2 contact centers e 2 galpões, né? Então, se a gente puder passar aqui rapidamente sobre cada um, se puder explicar um pouquinho sobre as características, os destaques de cada imóvel, acho que seria legal para a gente conseguir passar aí um panorama já do fundo para quem ainda não conhece. Aí esse primeiro aqui é o do Jandira, né? Isso, eu vou falar rapidamente, aí o Fábio vai complementando. A Jandira é um galpão logístico, né? Está alugado para uma empresa que tem uma operação logística voltada para o setor de alimentos e bebidas. Ele fica localizado dentro de um condomínio de galpões logísticos em Jandira e ele tem uma peculiaridade que é o fato de ele ser um galpão refrigerado, né? Ele tem inclusive uma parte dele que é congelada. E isso representa um diferencial numa região que já é uma região consolidada para a logística, né? E ele tem um diferencial em relação aos outros imóveis que existem ali na região, que é justamente isso, né? Numa localização que a gente entende que é privilegiada para você ter esse tipo de operação, porque ele atende todas as operações de varejo de alimentos, supermercados, tudo isso dentro de São Paulo, com muita agilidade, né? Então, é um imóvel que ele preenche totalmente os critérios aí que a gente entende que são necessários para os ativos que compõem o fundo, né? Um ponto interessante de mencionar aqui que tem algumas pessoas perguntando a questão de contrato. Eu vou depois chegar no imóvel específico que a dúvida realmente mora, mas esse contrato aqui, pelo que eu estou vendo, o aluguel dele tem um desconto atualmente, né? Até o 3º ano tem um desconto aí regressivo. Imagino que isso aí deva ter algum tipo de impacto nos futuros rendimentos. Ponto interessante que o pessoal está perguntando. Esse imóvel, ele era essa empresa, que é a HomeWest, né, que é a locatária, ela já, apesar de o contrato de locação dela ter começado no mês passado, em maio, apesar disso, ela já ocupa o imóvel há um bom tempo, porque ela, desculpa, ela era sublocatária da inquilina anterior, né, que era um projeto BTS, né, então feito um contrato de 11 anos, que terminava em maio desse ano, só que esse outro inquilino não estava mais utilizando o imóvel, então nós sublocamos ali, junto com eles, para a HomeWest. Então eles já são ocupantes do imóvel há um bom tempo, e aí, assim que terminasse esse contrato em maio, começava um contrato de mais 7 anos a partir de agora. E esse contrato tem um desconto de 21% no primeiro ano, depois ele é regressivo nos primeiros 3 anos, tem esse desconto. Todas as nossas projeções ali que a gente divulgou, e até inclusive o nível atual de dividendos que nós estamos pagando, já refletem aí esse valor descontado. Então, redução em relação ao patamar atual por esse motivo não tem nenhum. Show de bola. E aí temos... Teve investimentos adicionais ali que foram feitos também, inclusive pelo locatário lá, que está realmente investindo nessa operação. Então, vamos lá, vamos para o próximo. Esse daí é um belíssimo imóvel inserido em um belíssimo de um outro imóvel, que é a loja da Habitat, né? Esse é um ativo que foi adquirido, na verdade, com parte dos recursos que foram captados quando a gente fez a oferta inicial do fundo. Então, ele não faz parte desse conjunto aí de ativos originais ali que foram originados quando o fundo foi originado, né? E ele na verdade, ele é um imóvel de varejo, né? São 3.500 metros quadrados de uma loja que está alugada para o Saint-Marché, dentro de um complexo residencial lá que é o Habitat, que é um desenvolvimento, uma incorporação residencial muito grande, são várias torres, né? Ocupa todo um quarteirão ali dentro do Brooklyn, né? Que é um bairro super consolidado dentro de São Paulo, que tem uma característica muito interessante, porque é um bairro que se verticalizou muito nos últimos anos. O que se produziu ali, até uma questão
de preço na hora de vender foram imóveis residenciais. Então, esse é um dos poucos imóveis, se não o único imóvel com esse tamanho, naquela localização, voltado para varejo, para uma operação de varejo, né? Então, ele tem uma posição realmente muito interessante e isso tem se refletido no desempenho desse imóvel. Esse imóvel ele tem um contrato que tem um mínimo garantido e o valor mesmo do aluguel é um percentual do faturamento da loja. Quando a gente fez, inclusive, a aquisição desse imóvel, a gente projetou uma receita, né, para a gente fazer a conta de quanto que ele renderia de aluguel, e ele tem consistentemente, aí o Fábio tem os números aí, pode falar, mas ele tem consistentemente entregue um aluguel acima até do que a gente tinha projetado, né? E a gente, só complementar, quando a gente fez o IPO do nosso fundo, né, a gente fez todos os materiais, divulgamos e tal, a gente considerava, até por conservadorismo ali, a gente considerava uma projeção de R$122 mil de aluguel, porque como ele tem esse componente variável, né, a gente preferiu ali ser um pouco mais conservador e tal. Você vê ali no meio do gráfico que a gente tem o aluguel atual, né, como ele é variável, a gente coloca a média dos últimos 6 meses como indicativo. E a gente já está beirando R$180 mil, né, quer dizer, praticamente 50% acima do patamar que a gente tinha projetado. Quer dizer, isso mostra que a performance do imóvel e do locatário está realmente super boa e a gente está super satisfeito também com essa aquisição. Inclusive, até só uma curiosidade aqui que eu achei engraçada aqui no chat, ó. Reginaldo tá falando que ele trabalha nesse imóvel aí, então a gente tem um espectador que tá lá inserido. Legal. Que bacana. Então ele sabe que a gente não está mentindo, aquele movimento, essa loja virou uma referência no bairro, né? As pessoas, mesmo as pessoas que não moram no complexo ali do Habitat lá, que já tem vários prédios que já foram entregues, tem outros prédios que ainda tem mais um que está em construção, então, tem muita gente que frequenta esse mercado realmente por causa dessa característica dele ser um dos únicos que estão ali na região. E a gente espera, Marcos, que ele continue crescendo, tá, a receita, porque o próprio Habitat, esse complexo, ele ainda não foi totalmente entregue. São 6 torres, 4 só estão prontas e ocupadas. Tem mais 2 ali no período, na fase final de construção, entregam esse ano. E a própria região, né? Ela é uma região que se adensou mais recentemente, nos últimos 10, 15 anos, só que ainda não está totalmente ocupada, né? Tem muitos prédios para serem entregues. Então, a gente acha que esse adensamento da região, aliado a essa falta de outros concorrentes, né, de imóveis com essa característica, que entregam essa mesma conveniência dentro do bairro, vai contribuir para que a operação continue prosperando dessa mesma forma. Muito legal mesmo. Aí passando para um próximo, a gente tem o imóvel de Madureira, que é um contact center, não é isso? Isso, nós temos 2 contact centers, né, Madureira e Penha, são 2 que estão alugados para a mesma empresa, que é a Atento. Para quem não conhece, é uma das maiores empresas do mundo de contact center, está presente em vários países, e essas 2 operações foram feitas sob medida para elas, são imóveis que foram feitos num sistema build-to-suit, né, também. Um deles, que é Madureira, o contrato de build-to-suit, ele já terminou o prazo do contrato build-to-suit, ele foi renovado, não mais como build-to-suit, né, agora como um contrato típico por mais 8 anos, né? 7 anos, né? E são imóveis que têm características parecidas, tanto esse de Madureira quanto de Penha, eles estão em regiões muito consolidadas do Rio de Janeiro, e essas localizações foram escolhidas em função disso, né? Porque ele é muito conveniente para a operação da Atento, que é uma operação muito intensiva do ponto de vista de recursos humanos, de gente, está numa localização que é de muito fácil acesso, com transporte público de qualidade perto, e muito adensada mesmo. Você tem muita oferta de mão de obra para esse tipo de operação que eles têm. Então, eles acabaram transformando tanto Madureira quanto Penha em imóveis estratégicos aí para a empresa. A prova disso é que eles acabaram de renovar o contrato para a gente, continuam ocupando o imóvel, continuam investindo no imóvel, eles fazem uma série de adequações dependendo do tipo dos clientes, dos contratos que eles têm, né? E são todos clientes muito sofisticados, tal, e que exigem, na verdade, uma infraestrutura bastante pesada, assim, né? Então, ele não parou de funcionar em nenhum momento durante a pandemia e continua a todo vapor ali, e a gente enxerga uma só falar uma palavrinha também sobre imóvel e sobre a Atento, né?
se você, esse ponto do adensamento que o Juca falou, se você descer um pouquinho aí, Marco, você vê o mapa, né, onde ele está inserido, dá para ver um pouco desse adensamento que a gente está falando, né? E isso tem algumas características favoráveis, importantes para esse imóvel. Primeiro é que a difícil reposição, né? Então não é uma região que tenha terrenos disponíveis, quer dizer, montar um imóvel como esse, desse né, de tamanho, 12 mil metros quadrados de ABL, 16 mil metros de terreno, é muito difícil, se não caríssimo, né? Assim, é quase impossível, quer dizer, não faz sentido. Então, isso garante para a gente, de novo, um diferencial competitivo, né? Não tem tantos imóveis com essa característica. Inclusive, a região, né, onde eles estão, para Atento, em geral, quando a gente olha, parece uma região de um segundo nível, né? Porque as pessoas estão acostumadas a ver Lajes na zona sul do Rio ou em regiões de São Paulo. Para Atento, essas regiões não são interessantes. A Atento precisa estar em regiões como essa, porque ela precisa que os imóveis estejam próximos de onde a força de trabalho dela reside. E esse serviço de call center, ele é o primeiro emprego das pessoas, ele não é uma carreira em geral que as pessoas fazem. Então, ele precisa estar em áreas onde seja fácil acesso de transporte público e também próximo de onde a força de trabalho mora, para até reduzir os custos, né? Porque transporte é custo, né? E um pouquinho sobre a Atento, que a gente recebe também muitas perguntas sobre isso, porque é um setor que, para algumas pessoas, causa até um certo desconforto, porque é um setor que está passando por uma transição, né? Passando por uma transformação ao longo dos anos. E a gente, até mesmo antes da gente se aprofundar, quando a gente começou a assumir o fundo, a gente tinha uma visão mais também pessimista, e hoje, depois de estar alguns anos, de falar com a Atento aí quase toda semana, a gente hoje já tem uma visão que, assim, como o Joaquim falou, é uma empresa super, super sólida, uma empresa que é a líder disparado na América Latina de contact center. Ela atende aí, dos clientes dela, quase todos são das 500 maiores empresas aí das regiões onde ela atua. É uma empresa de capital aberto, já tem investimento de fundo de private equity dos maiores do mundo. O Brasil é a principal operação deles, quer dizer, o Brasil representa aí mais de 40%, é uma empresa espanhola, né, mas o Brasil representa mais de 40% da operação e quase metade de toda a receita. É uma empresa que soube muito bem navegar por essa transformação que o segmento que eles está passando, né? Porque hoje em dia o serviço tradicional de call center, ele tem se substituído por serviços mais proativos, serviços mais inteligentes, até serviços digitais. E a Atento, ela tem no Brasil a presença em quase 40 imóveis com essa característica, né, imóveis operacionais, tirando os escritórios, tirando onde fica a área administrativa. E esses imóveis, e os nossos, né, tanto esse que a gente está na tela aqui, o Madureira, quanto o próximo, que é o Penha, eles foram feitos na modalidade de build to suit, né, quer dizer, foram feitos sob medida para a Atento, quer dizer, ela participou de todo o processo da formação do projeto. Então, naturalmente, eles são os imóveis de maior eficiência em todo o portfólio da Atento. E o que quer dizer eficiência, né? Ela precisa de, basicamente, vamos resumindo um pouco aqui, simplificando um pouco, ela precisa de duas coisas super importantes. Uma infraestrutura de tecnologia, né? Então precisa de uma infraestrutura de cabeamentos, etc., para ela poder entregar o serviço que ela entrega com a qualidade que os clientes dela exigem. E ele precisa ser eficiente em termos de uma métrica aí, que é uma métrica do setor, que são posições de atendimento por metro quadrado. Então, você vê aqui nessa foto, cada uma dessas baias é uma posição de atendimento, e imóveis onde ela tem que já existem, que ela tem que se adaptar, porque não foram feitos sob medida para ela, é muito difícil ela atingir o mesmo nível de eficiência que esses imóveis aqui feitos sob medida entregam. Então, mesmo que num cenário a Atento reduza aí um pouco, concentre a sua operação em menos sites operacionais, a gente tem muitos motivos para acreditar que os nossos sites vão ser, digamos, os últimos dessa fila, vão continuar aí dentro do portfólio deles, aí por toda essa importância estratégica que eles têm e a dificuldade de reposição aí nas regiões onde eles precisam atuar. E tem mais uma pergunta que é interessante, que volta e meia surge, Marcos, que é com relação a essa concentração, né, de imóveis. São 2 imóveis que a gente tem no Rio de Janeiro, uma cidade que tem uma série de problemas ali, a gente sabe disso, né? E aí as pessoas falam, pô, mas o mercado
de escritórios no Rio de Janeiro está com uma vacância altíssima, tal, e a gente responde o seguinte, fala, olha, isso aqui não tem nada a ver com o mercado de escritórios do Rio de Janeiro. Apesar de ser classificado, na verdade, como um imóvel comercial, né, enfim, poderia ser comparável com o escritório, não tem nada a ver, porque é diferente, assim, a dificuldade deles reporem esse imóvel, numa empresa como a Atento, assim, por todos esses motivos que o Fábio explicou, é altíssima. E esse imóvel ele é estratégico para a empresa porque ele gera receita, né? Se eles não têm esse imóvel operando, eles estão abrindo mão de parte da receita da empresa, que é muito diferente de você ter um escritório onde você tem o seu back-office, ou um escritório que você tem uma parte da operação que não é o seu core business ali. Então, acho que isso é super importante de explicar. E naturalmente, uma outra, para finalizar um pouco aqui esse assunto. Não, manda bala. A gente também sai muita pergunta com relação ao impacto da pandemia na operação da Atento, né? Porque eu acho que a gente, até intuitivamente, tende a achar que é uma operação muito fácil de ser transferida para a casa das pessoas, né? Transferir isso para um home office. E intuitivamente a gente até acharia também que fica mais barato para tentar operar, não tem que pagar aluguel, não tem que ter um site como esse. E na verdade é o oposto, por incrível que pareça, primeiro porque operar na casa das pessoas requer para a Atento um custo muito alto. Então ela precisa colocar internet de super alta qualidade na casa de milhares de pessoas, precisa alugar um computador extra, às vezes até cadeira adicional, precisa de ajuda de custo de eletricidade, quer dizer, precisa montar um mini escritório dentro da casa de milhares de pessoas. E milhares de pessoas, isso é um setor que tem um turnover grande, né? Os funcionários reciclam com certa velocidade. De novo, o que eu falei, não é uma carreira que as pessoas fazem, é um primeiro emprego na vida da maioria das pessoas que são o funcionário típico. Então, isso fica muito custoso. E tem um segundo ponto também que é tão relevante quanto, que é a questão de privacidade e proteção de dados, né? Porque uma coisa é você prover um serviço de qualidade dentro de um site que ela controla a entrada e saída, controla o acesso, e os típicos clientes da Atento são empresas de altíssima necessidade, altíssima grau de exigência de compliance, de proteção de dados, mais ainda depois que o Brasil aprovou a Lei Geral de Proteção de Dados. Quer dizer, então, se já tem alguns riscos fazer isso dentro do site da Atento, imagina você conseguir atingir esse nível de compliance, entregar essa qualidade de serviço que ela precisa pela casa das pessoas. Então, isso é muito difícil. Então, por motivos como esse, que esses sites são e vão continuar sendo super importantes na operação de contact center. Não, perfeito. Home office é muito mais complexo do que se imagina. Essa é a verdade. Bom, eu tinha duas dúvidas sobre esse imóvel. Uma delas já foi resolvida aí na resposta, que foi a parte do Rio de Janeiro. Agora, a outra parte, que inclusive o pessoal aqui está perguntando no chat, é sobre o aluguel. Esse aluguel desse imóvel, ele teve um reajuste. Aí, dentro do que vocês podem falar, vocês conseguem, ou se vocês já têm esse dado e ele pudesse ser divulgado, algum tipo de noção de impacto que esse aluguel, o ajustado, né, a redução, possa ter no impacto do rendimento do fundo, e também, se possível, explicar o porquê que houve essa redução no aluguel do fundo? Desculpa, do imóvel? Então, eu vou começar pela segunda parte aí. Como a gente falou assim, esse imóvel foi feito como um BTS para Atento em 2011, com um contrato de 10 anos que terminava em 2021. E como todo mundo aqui deve se lembrar, né, nesse período, ali, a partir do final de 2014, 2015, 2016, pedaço de 2017, quer dizer, o Brasil passou por uma recessão gigantesca, né, a pior da história, e nesse período, além da recessão, a gente teve uma inflação muito alta. E, como acho que a maioria das pessoas aqui deve conhecer, contratos de build-to-suit, esses contratos que o mercado chama de atípicos, eles não são quebráveis, né? Eles não permitem renegociação de aluguel no meio do caminho, não permitem as famosas revisionais. Então, o contrato ele continuou sendo reajustado pelo índice de inflação, que no caso ali era o IPCA, ao longo de 10 anos, num período onde a região passou por uma recessão. E os preços de mercado ali em volta não acompanharam a inflação. Portanto, ficou um descolamento, quer dizer, esse imóvel ficou com um aluguel muito mais alto do que era o valor de mercado ali da região.
quando terminou o contrato, vai terminar agora, né, em setembro, quando a gente renegociou o novo contrato, a gente adequou ao preço de mercado. E isso é super importante também, porque quando a empresa ocupante está pagando um preço de mercado, a motivação dela de procurar outra alternativa, de sair, tentar achar uma brecha para se desvincular desse contrato, é muito menor, porque se ela sair daqui, ela vai pagar, por definição, um preço de mercado ao achar outro imóvel. Enquanto esse imóvel está inflado, quer dizer, ele fica uma situação um pouco descaracterizada ali. Então, o que a gente prefere é que ele fique ajustado a preço de mercado. Então, esse é o motivo ali por ter essa queda a partir quando terminou o contrato de Build to Suit e começa um contrato típico novo ali a partir de outubro desse ano. Sobre a primeira pergunta, né, qual que é o impacto? Então, a gente já conhece esse cenário há muito tempo, né? Quando a gente fez o IPO do fundo, desde o primeiro filing que foi feito no ano passado, a gente já considerava exatamente esse aluguel que está aí, R$ 323.200, porque a gente já tinha negociado com a Atento desde o ano passado. Aí passou por um processo interno nosso, mas principalmente interno deles, ali, por ser uma empresa tão grande, com um nível de compliance alto, teve que passar, foi lá para a Espanha, então, passou por diversos níveis ali de aprovação dentro da empresa, mas como a gente já sabia o preço, então todas as projeções que a gente fez no IPO já consideravam esse valor. A gente assinou logo depois que a gente terminou a oferta, e antes até do fundo começar a negociar na B3, que foi 26 de fevereiro que ele estreou, se eu não me engano foi 23 ou 24 de fevereiro, a gente divulgou a assinatura do contrato, e que a partir de setembro, então, tudo que a gente divulgou até então já considerava esses valores que estão aí no relatório, quer dizer, essa queda de 618 para 323. Sobre aí o último ponto é o impacto, né? O que isso vai causar na cota a partir de setembro. Então, a gente ainda não divulgou um guidance, a gente divulgou um guidance até setembro, ali logo que a gente estreou com o fundo na bolsa, a gente começou a fazer a distribuição de dividendos, e até para dar um norte ali para os investidores, a gente divulgou qual que seria a nossa distribuição de dividendos. Estamos cumprindo na risca, né? Quer dizer, são R$ 1 milhão por mês, que é 67 centavos e meio por cota por mês. E a partir de outubro, a gente ainda não divulgou guidance, mas como a gente já tem falado, quer dizer, a gente não espera que haja uma redução nesse patamar acima de 10%. A gente está trabalhando para que ela seja ali entre 0% e 10%, para que a gente consiga o máximo possível manter a distribuição de aluguel no mesmo patamar que é hoje. E aí, assim, o relatório tem todas as informações de como ficaria o fundo, né, com todos os outros aluguéis, a partir desse momento. De novo, apesar de a gente ainda não ter divulgado esse guidance, fazendo contas ali, é possível você entender por que a gente tem essa expectativa de distribuir um patamar muito parecido com o atual. Eu acho que tem uma coisa importante aí para dizer, que acho que esse é um exemplo de como a gente, a forma como a gente trabalha como gestor dos fundos, né? Então, é super importante entender isso, porque isso é uma coisa que a gente procura fazer com os outros ativos que a gente tem no fundo. Então, primeiro, essa questão de você se antecipar a um problema, né? E não é que assim a gente ficou esperando, atento lá, ficar desconfortável com esse aluguel que ele está pagando. A gente foi lá, a gente viu que tinha uma situação que potencialmente podia trazer um problema, e a gente foi lá, se antecipou e procurou resolver essa situação. E depois desse negócio que o Fábio explicou, que é de você trazer os aluguéis, ter sempre os aluguéis próximos a uma realidade de mercado, é fundamental, porque você não pode criar uma situação, você não pode sustentar uma situação artificial durante muito tempo, né? Se essa situação artificial, vamos dizer, de um aluguel que está muito acima do valor de mercado, se você não faz alguma coisa para resolver essa situação, ela naturalmente vai se resolver de uma maneira que nem sempre é melhor para o interesse do fundo, para o interesse do investidor. Então, a gente realmente tem uma preocupação muito grande com isso, não só nesse, mas em vários outros casos parecidos. Assim, tudo bem, ele tem um contrato que obriga ele a continuar pagando, ele vai continuar pagando, mas a partir do momento que ele não precisar mais pagar, não for mais obrigado a pagar, ele vai resolver o problema dele de um outro jeito, se você não construir uma solução juntos. E nessa linha que o Joaquim falou de se antecipar aos problemas, quer dizer, o próximo vencimento do fundo é março de 2024, o Atento Penha. Apesar de ainda ter praticamente 3 anos para esse vencimento, a gente já começou a conversar com o Atento, já estamos em processo de negociação da extensão desse contrato.
a gente buscou eles justamente porque a gente sabe que se eu esperar até 2024, a minha margem de manobra é muito menor e a chance de a gente ter um desfecho que é menos favorável do que a gente teria se a gente fizesse agora é grande. Então a gente já começou a falar com eles, a gente não tem nada para divulgar, porque está no processo inicial, ainda não tem nenhum número que a gente possa falar, mas isso faz parte da nossa filosofia da casa, quer dizer, trazer soluções que a gente só, na prática, né, poderia até empurrar e atacar só no final do contrato, a gente antecipa o máximo que a gente puder. Imóvel de Jandira, a mesma coisa, isso que a gente estava falando ali, que hoje, atualmente está alugado para a Roma Oeste, né, a gente percebeu, quer dizer, a inquilina anterior, que era aqui, para quem o imóvel foi construído, né, no sistema BTS, a gente viu que eles já não estavam mais utilizando o imóvel. Então, eles eram obrigados a continuar pagando aluguel, mas, obviamente, isso era uma situação muito desconfortável para eles ali e que ia acabar gerando uma situação limite ali que, em breve, assim que o contrato chegasse no final. Então, a gente se antecipou e, como o Fábio explicou, a gente trouxe um inquilino que ficou como sublocatário deles durante um tempo até assumir, de fato, a locação agora mais recentemente. Não, perfeito. Inclusive aqui, nada a ver com o que a gente estava conversando, é que acabei de olhar aqui, realmente uma coisa que eu achei bem interessante no relatório de vocês é que tem essa parte aqui, né, de mostrando se há algum tipo de atraso ou inadimplência nessa operação aqui. É uma informação bem interessante que você não vê muito em relatórios gerenciais, né? Então, acabei vendo aqui, então deixar aí o elogio por ter essa informação no relatório. Esperamos que fique vazia sempre, mas é bom ter. Mas o principal elogio é que você vai ver em todos os imóveis é 0 atrasos e 0 inadimplência. Era isso que eu ia falar, então. A gente gosta assim, que tem o espaço ali, mas que não precisa preencher. O próximo imóvel, eu não sei se vocês querem adicionar alguma coisa. A gente falou bastante já do mercado do Rio, do tipo de imóvel. Né? Então, imagino que seja mais ou menos tudo na mesma linha. E tem o último imóvel, que é esse da Magna, que é mais um galpão, né? Esse é um galpão industrial, né, que foi feito também sob medida para a Magna. Ele ainda tem, o contrato Biosuto ainda está vigente, ele vai até 25. A gente está, enfim, é um imóvel que ele abriga uma fábrica de autopeças dessa empresa, que é uma empresa multinacional que está em vários países, e essa planta específica, ela atende a planta da GM, localizada em Gravataí. Ela está em Santo Antônio da Patrulha, né, no Rio Grande do Sul, muito próximo a Gravataí, muito na região metropolitana de Porto Alegre. E a fábrica da GM em Gravataí é a fábrica onde é produzido o Onix, que é o carro mais vendido no Brasil. Né? Então, eles têm uma operação muito sólida e, de novo, a gente sempre procura imóveis que sejam estratégicos, a gente entende que sejam estratégicos para os inquilinos, para os ocupantes, né? E esse é o caso aqui também, né? Não sei se você quer complementar com alguma coisa aí, Fábio. Não, assim, a Magna é uma empresa canadense, uma das maiores empresas de autopeças do mundo. Eles têm diversas plantas no Brasil e eles tinham, em geral, próximas, né, das montadoras. E essa, por ser parte do carro mais fabricado no Brasil, mais vendido no Brasil, ela é a planta mais importante, né, o contrato mais importante que a Magna tem. Então, acaba sendo a planta onde ela traz maior quantidade de receita, quer dizer, a planta é mais importante para eles. Isso, de novo, é importante porque a gente precisa, no nosso desenho estratégico do fundo, a gente quer que os nossos imóveis tenham importância estratégica para os locatários, né? A gente, obviamente, que prefere isso ao fato de, se o imóvel ele não tem tanta importância, quer dizer, que ele pode substituir facilmente, porque o imóvel em si não tem importância, a chance de você ter vacâncias no longo prazo é maior. Então, a gente acha que a gente reduz esse risco por sempre buscar imóveis aí que tenham essa importância estratégica. E por isso, né, esse acabou sendo um projeto super bem sucedido da GM, junto com aí a cadeia de fornecedores, a Magna junto. E, inclusive, eles, além de ser o carro mais vendido do Brasil, quer dizer, eles estão até estendendo a vida útil ali. Carros, em geral, têm ciclos, né? Eles começam, terminam, e o Onix é um projeto tão bem sucedido que eles devem continuar produzindo aí mais tempo, né? Então, a gente acredita que a Magna deve ficar bastante tempo nesse imóvel, até além do prazo onde o contrato está vencendo em dezembro de 25.
E eu notei que nesse imóvel e no outro, que é esse aqui da Penha, o Sequoia ele tem 50% dos imóveis, né? Existe uma Isso. intenção de potencialmente adquirir os outros 50% ou... Até poderia, sim, assim, faz sentido em alguns casos. Acho que no caso de Penha, não muito, porque a gente aumentaria ainda mais essa concentração. A gente já tem 2 imóveis locados para dentro, 2 imóveis no Rio de Janeiro. Por setor e por Então, hoje a mercado, né? gente, Quer de dizer, muita novo, a gente se concentração. propõe. Exato, a gente se propõe a ser um fundo diversificado, e vai ser, então, a busca por diversificação ela é infinita. Então, a gente nunca vai chegar num ponto que a gente está totalmente satisfeito com a diversificação, a gente sempre vai continuar. Mas e no caminho oposto a gente não quer fazer. Então, a gente não quer aumentar a concentração quando a gente quer aumentar a diversificação. Dito isso, o Magna, por exemplo, poderia fazer sentido, né, nesse caminho. Mas a gente também não tem problema nenhum em ter parte dos imóveis, que a gente tem sócios de super alta qualidade, que a gente se dá super bem. A gente faz a gestão dos imóveis, né, por ter, o sócio conta com a gente para fazer a gestão, por ter toda essa capacidade vertical, a gente que toca todo o dia a dia a gestão dos imóveis. Então a gente se sente super confortável em ter 100%, mas também em dividir com outro sócio. Voltando um pouco mais agora para tópicos um pouco mais abrangentes, o fundo tem esses 3 pontos, esses 3 setores principais, né? A parte de escritórios, a parte de galpões e essa parte de varejo. Pensando no mercado hoje, no cenário hoje, assim, um pouco razoavelmente assim, curto prazo, vocês enxergam que algum deles é mais interessante, que talvez vocês busquem focar mais nesse setor, nesse curto prazo? Talvez algum seja mais otimista? Não, o que a gente vê, assim, a gente olha sempre o que está acontecendo no mercado sob 2 perspectivas, vamos dizer assim, né? Uma é assim, entendendo o que tem acontecendo estruturalmente, né? Então, a gente entende que tem alguns movimentos estruturais aí que são importantes e que, obviamente, a gente tem que estar sintonizado com eles quando a gente faz a seleção dos ativos e tudo isso. Então, por exemplo, a gente entende que nesse segmento de logística, né, principalmente dessa logística rápida, voltada para entregas rápidas e tudo isso, ele é um segmento que ele, obviamente, teve um impulso muito grande nos últimos anos, acelerou, na verdade, esse processo em função da própria pandemia, mas a gente entende que essa é uma mudança estrutural que está, de fato, acontecendo, né? Tem outros segmentos que a gente ainda está de olho assim, para entender um pouquinho melhor o que vai acontecer do ponto de vista estrutural, como é o segmento de escritórios, por exemplo, que a gente acha que está longe de desaparecer, muito pelo contrário, mas ele vai mudar, né? Assim, vai mudar o perfil dos imóveis voltados para escritórios, tudo isso. Então, a gente está olhando e está acompanhando esse negócio para ver o que isso significa em termos de riscos e em termos de oportunidades para os ativos que a gente já tem e para os ativos que a gente pretende adquirir. A outra coisa que a gente tem que estar sempre olhando são ciclos, né? E aí esses ciclos eles são muito interessantes para você, muitas vezes, ter oportunidades de investimento e desinvestimento que são importantes, que podem agregar valor para o fundo ali. Quando eu falo de desinvestimento, é reciclagem, para você manter sempre uma carteira, um portfólio de imóveis atualizado e sintonizado com o que o mercado está pedindo, né? Isso tudo posto, a gente acha que assim, a estratégia principal é manter um portfólio diversificado, né? Em imóveis, em segmento que a gente entende profundamente, que a gente se sente confortável para entender o que vai acontecer ali, né? E que tem um perfil de risco-retorno que a gente entende que é adequado para os objetivos do fundo, né? Que é aquilo que eu falei, não é nenhuma ponta do espectro, nem na outra, ou seja, não imóveis que representam muito risco, que tem um componente de especulação, e também não são imóveis que enfim, que estão necessariamente na localização mais premium, com um inquilino mais premium. A gente entende que tem muito boas oportunidades no meio desses 2 extremos ali. Tá? Então, e a gente tem que, como gestor, né, saber ler e interpretar os ciclos imobiliários, como o Joaquim falou. Então, é lógico que hoje, naturalmente, as pessoas, pouca gente discorda aqui, o ciclo é mais favorável para logística do que para laje, por exemplo. Mas o mercado é tão grande, tem tantas oportunidades, que tem excelentes oportunidades em laje e também péssimas oportunidades em logística. Então, a gente tem que... Nosso foco é muito mais no imóvel, naquele micro-universo onde aquele imóvel está inserido, do que no mercado como um todo. No mercado como um todo, a gente
lê, analisa, verifica tendências, mas a vida mesmo acontece lá embaixo, no nível do imóvel. Então, a gente está atento, e nosso pipeline hoje já está beirando aí uns 40 imóveis, e a gente tem imóveis de renda urbana, que são imóveis mais próximos ali daquela característica do nosso habitat, ali do seu marché, mas também tem imóvel de laje, que a gente está olhando, obviamente, com uma cautela maior, porque, como o Juca falou, ainda existem incertezas para onde vai esse imóvel, então a gente tem que olhar com uma cautela maior, tem nosso perfil de risco ali, a gente aumenta um pouquinho, e também olhando logístico, né? Então, é difícil a gente priorizar algum, porque a gente ainda acha que tem muitas oportunidades para fazer bons negócios, adquirir bons imóveis em qualquer um desses três setores, né? Que são três, né? Mas são tão grandes cada um desses três, tem tanta oportunidade, que praticamente é infinito. A gente pode ficar aí nossa vida inteira, que a gente nunca vai exaurir nem 1% de tanta oportunidade que tem. Não, maravilha. E você tocou num assunto aí de pipeline, né? Eu queria fazer duas perguntas ali meio que relacionadas. O primeiro, que inclusive mandaram pergunta aqui no chat, eu não sei onde que está agora, mas eu sei que perguntaram aqui no chat, da questão de como está o fundo hoje na Bolsa. Então, ele está com deságio, ele está descontado em relação ao valor patrimonial. E eu queria perguntar para vocês, como que vocês enxergam isso? Se vocês talvez enxergam a justificativa de estar sendo negociado nesse valor, como que é o trabalho para vocês quando vocês enxergam o fundo sendo negociado nesses valores? A gente fica incomodado, né? A gente fica triste, porque a operação está assim, rodando super bem, não tem absolutamente nada. Inclusive, não só está rodando bem, mas está rodando exatamente como a gente planejou lá atrás. Então, tudo que a gente deu de projeção na época do IPO, tudo que a gente deu nos nossos fatos relevantes, ali logo que o fundo foi à Bolsa, tudo que a gente se comunicou com o mercado e quando a gente deu guidance futuros, o fundo tem cumprido na risca tudo isso. Então, não tem motivo, em termos de fundamento, motivo estrutural do fundo algum para que ele seja negociado com um desconto tão relevante em relação à cota patrimonial. Inclusive, não só em relação à cota, mas a gente é negociado em relação aos nossos pares também. Porque a gente mencionou ali que a maioria dos fundos é unissetorial, tal, mas tem ali alguns, a minoria, mas tem fundos aí que são os híbridos, né, que investem mais de uma classe de ativo como o nosso, e a gente gosta ali de se comparar com eles, porque você precisa ter alguém para, apesar de toda comparação tem seus desafios. Quando você compara fundos ainda híbridos, né, que são mais, que tem um mandato de investir em mais de um setor, se adiciona um layer de complexidade ainda maior. Mas superando tudo isso, quando a gente coloca nossos fundos para comparar em termos de yield, né, que a gente entrega versus os demais, a gente está quase no dobro. Assim. Então, enquanto os fundos híbridos pagam no preço atual da cota algo em torno de 5,9, 6, 6,1, no preço atual da cota, o Sequoia tem pago acima de 10, está chegando a 10,5, né? Então, a gente não enxerga que existe motivo estrutural algum para isso, né? A gente, acho que quando um investidor busca investir em um fundo, quando ele busca as características que lhe interessam, a gente acha que são quatro fatores importantes que qualquer investidor precisa buscar quando ele vai investir no fundo. Um é a qualidade, a experiência, né, a competência do gestor. Segundo é o portfólio, o que ele está comprando, quais são os ativos que tem esse fundo. O terceiro é a estratégia, se ele está confortável com aquela estratégia, com como a gestora vai conduzir o fundo. E o quarto, que é menos estrutural, mais conjuntural, é preço. Então ele tem que entrar, não adianta você fazer tudo isso e entrar num preço, o melhor fundo do mundo, que entrega 1% de yield, ninguém quer. Então, a gente acha que, quando a gente compara o nosso fundo sob esses quatro pilares, né, com qualquer outro fundo do mercado, acho que a gente não perde para ninguém. Quer dizer, em termos de experiência da gestora, a gente está fazendo, a gente tem experiência aí de acima de 30 anos, né, como gestores. O nosso portfólio, acho que tem uma qualidade semelhante ou superior à maioria, aí, eu junto com outros fundos, com a maior parte dos fundos que estão na Bolsa. A nossa estratégia, de novo, super diversificada, que a gente traz até um layer a mais, um serviço, digamos, adicional ali do que a maior parte dos fundos tem,
E preço nem se fala, né? Quer dizer, enquanto a gente está praticamente na metade ainda onde a gente deveria estar para entregar um yield parecido com o que esses outros investidores, outros fundos entregam, né? Então a gente acha que está super bem posicionado em termos de fundamento e o preço não reflete o que o fundo tem entregue, né? Então isso obviamente nos incomoda, porque a nossa ideia é crescer, e isso é um problema, né? Porque você fica com a cota muito descontada. E uma coisa que eu adoro falar, é um dos assuntos que eu mais gosto de conversar, é de emissões. E como que vocês trabalham, já que vocês mencionaram, né, que tem um pipeline, que vocês buscam crescer o fundo nos próximos anos, como que vocês trabalham com esse cenário onde a cota está bastante descontada do seu valor patrimonial, pensando em emissões futuras? Vocês enxergam que há possibilidade, não há possibilidade, precisa acontecer alguma coisa para vir a ter uma emissão? Atrapalha, sem dúvida, porque, bom, primeiro assim, crescimento é super importante para o fundo, né? Então a gente quer continuar crescendo, e não porque fica maior, porque é legal, porque o crescimento ele aumenta a diversificação, ele aumenta a liquidez, ele dilui risco, ele até aumenta a rentabilidade, porque ele dilui custo fixo. Então o crescimento ele é benéfico ali, então a gente vai continuar promovendo esse crescimento. Agora, a gente acha que todo investidor que investe com a gente tem que ter uma experiência positiva. A gente só está aqui há 30 anos porque a gente oferece experiências positivas para os nossos investidores, né? Então, a gente, seja prestando serviço, seja gerindo os recursos, então, a gente não está aqui para 2021, a gente está aqui para os próximos 10, 20 anos. Então, a gente sabe que a gente precisa entregar um retorno de alta qualidade para todo mundo. E dito isso, não adianta eu fazer emissões de cota a 20% de desconto em relação ao patrimonial, porque eu sei que minha base de investidor atual vai ficar irritada, vai se prejudicar, porque ele vai se sentir obrigado ali a exercer um direito de preferência que talvez ele não queira, porque o desconto está sendo excessivo. Então, a gente é contra emissões em valores super descontados. Ali, vale só um asterisco, né, porque vale lembrar que o mais importante não é nem o desconto em relação ao valor patrimonial, né? Porque o valor patrimonial também é uma referência, né? Uma referência, não é perfeito, porque é uma questão teórica, é uma referência. O mais importante é que as novas emissões têm que adicionar valor, né? Em finanças a gente chama de accretive, né? Quer dizer, ele tem que adicionar valor. Mesmo aquele investidor que não quer exercer o direito de preferência dele, ele tem que se sentir que essa nova emissão adicionou valor a ele. É muito fácil ver isso em fundo imobiliário. Quer dizer, o valor de dividendo por cota tem que ficar igual ou crescer quando faz uma nova emissão. Agora, é muito difícil fazer isso quando você está super descontado, porque você teria que trazer um imóvel que paga um rendimento altíssimo para compensar esse desconto todo. Então, a gente não vai fazer emissões para piorar o valor da cota, assim, para piorar o dividendo por cota. Isso não faz parte da nossa estratégia. A gente sabe que o investidor não vai ter essa experiência positiva que a gente quer entregar a ele. Então, nossa intenção é fazer emissões que tragam valor, que melhorem, que todo mundo olhe e fale, nossa, eu não tenho intenção de subscrever, mas eu estou contente mesmo assim com ela, porque vai melhorar a minha situação nesse fundo. Perfeito, perfeito. Bom, a gente está batendo aqui já 1 hora de live, então eu queria deixar esse espaço agora, final, para, caso vocês queiram mencionar alguma coisa que passou batido, a gente não conversou, se vocês quiserem deixar aí uma mensagem para quem está assistindo, eu queria deixar um espaço livre aí para vocês poderem passar uma mensagem. Tá. Bom, obrigado mais uma vez aí, Marcos, pela oportunidade, pela live. Para a gente foi um prazer e uma honra poder discutir e apresentar o nosso fundo, a nossa gestora. Para a gente é um prazer fazer isso sempre. Eu sempre gosto de dar um parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem também, porque o mercado só chegou no tamanho que ele está hoje, só cresceu como ele cresceu, também porque pessoas como você trazem esse serviço, né, ajudam na educação financeira, na trazer informação de qualidade, né, prover espaços, não só como esse, mas todo o resto aí de todo esse trabalho super completo que você e alguns outros aí fazem com altíssima qualidade. Então, vocês também são parte integrante aí do crescimento do fundo e do mercado como um todo.
a todo mundo agradeço aí o tempo, quem ficou aqui até agora, 9 da noite, deve gostar muito aqui do fundo, então obrigado aí pelo tempo, obrigado pela audiência. E se tiver qualquer dúvida, quer dizer, a gente divulga o nosso relatório no nosso site, quer dizer, fica à vontade para entrar lá no nosso site, entrar em contato com o nosso canal de RI, se tiver qualquer dúvida, a gente está à total disposição, para a gente é um prazer aí atender investidores. Obrigado também, boa noite. É isso aí. Bom, obrigado, Marcos, também, só um agradecimento final, o Fábio falou tudo. A gente tem que sempre agradecer essa oportunidade de poder estar falando com você, com o teu público aí, porque a gente gosta muito desse assunto. Imóvel, a gente pensa em imóvel, acorda imóvel, dorme imóvel, né? E é muito importante para a gente ter essa oportunidade de mostrar o trabalho, mostrar como é que a gente pensa na gestora e mostrar o fundo mesmo, que a gente entende que tem perspectivas excelentes aí para frente, né? A gente tem bons ativos para comprar, a gente tem essa capacidade de gestão desses ativos ali, e realmente a gente precisa, enfim, passar por essa etapa aí de ajuste aí de preço de cota e tudo isso para a gente poder seguir aí, tem muita coisa boa pela frente, né? Então, muitíssimo obrigado. Mais uma vez aí pela participação. Essa é a nossa segunda conversa, né? Primeira aqui nesse canal, mas é a nossa segunda conversa. Então, queria agradecer aí mais uma vez. E vamos aí, depois de um tempo, deixar o fundo aí, passar mais alguns meses de vida, a gente marca uma conversa de novo para a gente ver o que aconteceu aí de diferente. Pessoal que assistiu aqui até agora, muitíssimo obrigado aí pela participação, por assistir, por acompanhar. Qualquer coisa, dê uma olhada aqui embaixo na descrição que tem uns links bem interessantes para vocês. De novo, muito obrigado a todo mundo aí que participou. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Joaquim. Até a próxima. Boa noite, galera. Até mais. Valeu, Marcos. Um abraço. Obrigado.